boa noite, seja muito bem-vindo. A gente já citou seu nome aqui no nosso telão, né? Algumas informações da Vertical, algumas atualizações sobre essa operação, né, da Polícia Federal que madrugou, né, essa terça-feira. Queria saber, a denúncia de pedágio por emendas expõe uma prática que muitos dizem ser comum, né, nos bastidores do Congresso. Até que ponto esse tipo de troca, né, é tolerada politicamente antes de se tornar um escândalo público, né? Queria saber a sua avaliação, né, você que escreveu sobre esse pedágio, né, que a gente fala, queria saber a sua avaliação sobre esse caso, sobre essa prática que a gente até conversou agora há pouco com com o advogado eleitoral, ele disse que não é uma prática que deveria ser tão tolerada assim nos bastidores, né? Queria a sua avaliação. Bem, boa noite, né, Felipe, pessoal que está acompanhando a gente. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a cobertura do João Paulo Biagi, né, que está lá em Brasília desde cedo, né? Não sei se ele ainda está online, acho que não, porque faz desde cedo que ele está na rua, né? Mas foi muito importante, né, a cobertura em loco lá do João Paulo Biagi, que estava lá, inclusive, na frente do gabinete do Júnior Mano, que ficou ali, né, mais de 6 horas, a equipe da Polícia Federal chegaram a trazer até uma escadinha para dentro do gabinete dele. Ainda não se sabe por que toda essa demora, né, especulação de que talvez um cofre, alguma coisa assim, mas enfim, passou um bom período da manhã por lá e a gente conseguiu acompanhar tudo isso nos detalhes graças a essa presença do Biagi lá. É importante frisar isso. Bem, quanto à sua pergunta, Felipe, de forma alguma, não existe a menor possibilidade de ter qualquer tipo de tolerância com esse tipo de coisa. A gente está falando de um dinheiro público, cifras muito expressivas, né, que qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de anuência para fazer, não, eu vou mandar se você me devolver uma parte, isso é criminoso. Isso, não estou dizendo que nesse caso tem uma comprovação que tem isso, né? Porque a gente tem um inquérito. Eu escutei a entrevista que vocês fizeram agora há pouco. É importante também, por um lado, ressaltar que se trata do ministro Gilmar Mendes, é o decano da corte, não teria autorizado isso se não tivesse indícios muito fortes de que a coisa tem algum nível de procedência mesmo. Mas, enfim, é importante não ter nenhum tipo de antecipação de julgamento, mas caso se comprove que isso acontecesse, o pessoal tem que responder, né, Felipe? Porque é muito grave, né? Bem, eu acho que é hoje talvez uma das operações mais importantes, né, em andamento no Brasil, porque esse tema das emendas parlamentares está muito em pauta hoje e fica muito claro, né? Se vai ser condenado, esse pessoal se vai provar isso ou não, né? Fica muito claro que do jeito que está, não dá para continuar, né? Essas emendas parlamentares têm que ter algum tipo de regulação a mais, com o termo de exigência de para que vai esse dinheiro, para onde, qual é o projeto que vai ser executado com isso, um acompanhamento mais efetivo, uma transparência mais efetiva. Alguns ali envolvidos estavam falando que tem transparência, mas não tem, Felipe. Ele é uma transparência mais ou menos ali de fachada. Se diz o município e se diz quanto que foi, para onde vai genericamente. Saúde de tal município, tantos milhões. E não se fala quem, no final das contas, né, ali na ponta dessa relação, recebeu esse dinheiro com a empresa, quando foi gastado, cadê as notas disso, cadê a prova, né, fotos, o desempenho desse tipo de obra que foi financiada com esse dinheiro, esse tipo de coisa que parece meio óbvio que deveria ser exigida, porque já é exigido em outras operações aí com o poder público, mas nas emendas, com esses últimos anos, se convencionou aí, até com orçamento secreto, que não tinha transparência alguma, né, que essa verba, de alguma forma, ela deveria ficar à margem, porque assim você apazigua um pouco a relação com o Congresso, o pessoal fica um pouco mais satisfeito. Agora, isso não pode acontecer e essa operação que aconteceu hoje, aparentemente é só um começo, né, de alguma coisa aí que pode implicar outras pessoas. Vamos lembrar que o que está colocado no inquérito da Polícia Federal, citado pelo Gilmar Mendes, nada aqui é o Carlos Maza falando. É o Gilmar Mendes citando a Polícia Federal numa investigação que está correndo há bastante tempo, de maneira sigilosa ali, ele revela alguns detalhes dessa decisão dele. Fala disso aí, né, que teria ali um grupo muito articulado junto com o prefeito de Choró, o Bebeto Queiroz, que ele teria uma série de empresas relacionadas a ele que estariam prestando esses serviços para as prefeituras. A empresa do Bebeto Queiroz, por exemplo, ou desse pessoal ligado a ele, não aparece em nenhuma prestação de contas com relação às emendas, porque o dinheiro vai para a prefeitura e a prefeitura que contrata. Então você vê como já tem um problema de gênese aí com relação à falta de transparência. Só foi percebido esse elo todo quando foi ter denúncia, quando foi ter acompanhamento com relação a como para onde que foi de fato esse dinheiro. Então é importante que fique pelo menos esse recado, né, que esse modelo de emendas do jeito que está não dá mais. É preciso que o Brasil mesmo abandone qualquer questão de ideologia ou de opinião que você tem pelo ministro Flávio Dino, e vamos admitir, né, o Cleitinho, senador do PL, já falou aí semana passada, essa luta por transparência de emendas é uma luta pela transparência pública, né, pelo bom uso
do dinheiro público. Mesmo que esse caso aí seja absolvido, todo mundo fique numa boa, não quer dizer que a gente não vai aparecer outros casos aí de mau uso de emenda parlamentar. Então é importante que esse dinheiro tenha transparência, tenha contabilidade, a gente possa saber como de fato ele vai ser gasto. E o caso de hoje, né, é muito emblemático, porque ocorre bem no momento em que o STF está discutindo ou está querendo discutir mais essa questão com relação ao bom uso das emendas parlamentares. Felipe.